Olá, turma, tudo bem? Aqui professor Eduardo Carioca e hoje nós vamos estudar medicina legal para o concurso da PCCE. Todo mundo está um pouco assustado. Meu Deus, senhor, o que é que eu faço? Medicina legal, estatística, meu Deus. Apacenta tuas ovelhas. Não temas, o Senhor está contigo. Não temas, tá todo mundo no mesmo barco. Então a preocupação que é sua é de todos os candidatos e o que vai diferenciar um do outro é quem de fato encara essas disciplinas, tá? Então não queime essas disciplinas. E não se preocupe, por exemplo, estou falando aqui de medicina legal. A medicina legal que vai ser cobrada para o cargo de oficial de investigação policial não vai ser a mesma medicina legal para delegado, nem para médico legista, nem para perito. Desculpa constatar o óbvio, né? Mas o óbvio é filho de Deus. Então não se assuste se for resolver questões, selecione questões menos complicadas para não causar tanta dúvida, né? Tudo que a gente menos precisa aqui é de dúvida, de incerteza, de insegurança. Então, ó, faça o seu trabalho, pé no chão, vamos estudar. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a traumatologia forense, o estudo das energias e das lesões provocadas por essas energias vulnerantes, ou seja, é o estudo da facada, da paulada, da pedrada, é o estudo da bagaceira, do bagaço. É isso que a gente vai, nossa, né? Que maneira científica de falar de traumatologia forense. Tá aqui, ó, ramo da medicina legal, que estuda as lesões ao organismo e as energias que as causam, né? Trouxe uma distinção terminológica que eu não vejo cair em provas, mas é importante citar a diferença entre trauma e lesão, tá? O trauma é a atuação da energia vulnerante sobre o corpo da pessoa, né? Ali a atuação daquela paulada, daquela pedrada, daquele disparo de arma de fogo e a alteração provocada no corpo, alteração morfológica, é o que a gente vai chamar de lesão, tá? E é isso que a gente vai ver aqui: as lesões incisas, as lesões punctórias, as lesões contusas, né? Vamos falar de tudo isso e dizer o que diabo é isso, né? Carne de porco, que diabo é punctório, que diabo é contuso, tem calma. A gente vai ver um de cada vez, tá? Nessa aula, a gente vai falar das energias físicas mecânicas, tá? Que atuam sobre o corpo, né? E alteram seu estado de repouso. E a gente vai falar especificamente hoje das ações provocadas por instrumentos contundentes, aqueles que geram lesões contusas, né? Sobre a percussão, tá? Sobre esse impacto. É isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, essas outras ações perfurantes, cortantes e as mistas complexas, né? Pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes, corto-contundentes, nós vamos deixar para mais lá na frente. Mas por hora, o que eu queria ver com vocês nesse vídeo, pelo menos nesse bloco, são as lesões contusas provocadas por instrumentos contundentes. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, né, ó, instrumentos contundentes são esses objetos sólidos que causam lesões por força mecânica sem ponto algum e penetrante. Isto é, já deixa de fora aqui a faca, né? Já deixa de fora aqui o punhal, o picador de gelo. Nós estamos falando aqui, ó, exatamente dessa força mecânica, não pelo deslizamento de gume, não pela perfuração. Então, uma própria queda, tá, pode ser um instrumento contundente e gerar uma lesão contusa. Você tropeça, cai de cabeça, um soco que você levar deixa lá uma equimose no seu olho, uma pedrada, o próprio disparo a gente vai ver, né, que é uma lesão mista, também é contundente, além de perfurante, né, além de incisa. Então, ó, já temos aqui o cenário do que se trata de uma lesão contusa causada por instrumento contundente. Então, é bom até estabelecer de novo, né, essa diferença. Um instrumento que causa lesão é contundente, tudo bem? Contundente é o instrumento. A lesão causada pelo instrumento contundente é contusa, tudo bem? O instrumento contundente causa uma lesão contusa. De novo, o instrumento contundente causa uma lesão contusa. Mais uma vez, tá bom, chega, tá? Então vamos falar deles, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, lesões contusas, tá? Instrumento contundente, lesão contusa, né? Aqui exemplificando, já falei, pedaço de madeira, barra de ferro, cacetete, pedra. Aí a gente vai falar agora das espécies de lesões contusas, tá? Os instrumentos contundentes vão causar essas espécies de lesões contusas. A primeira, tá? É a rubefação ou o eritema. Pronto, vamos aqui. Você já levou uma mãozada,
tudo bem? Uma chinelada, que ficou a marca dos dedos, que ficou ali, tudo bem? Sua cara toda vermelha, sua orelha vermelha da mãozada que você levou no pé do ouvido. Pronto, aquela vermelhidão, ela fica em um determinado período, né? Logo depois que você leva aquela mãozada no pé do vidro, mas ela passa. Essa vermelhidão, ela é fugaz, tá? Ela não traz um extravasamento de sangue que vai ficar aquilo roxo dias depois. Ali, ó, é só enquanto realmente o couro queima. Como é o nome disso? É a rubefação, que eu também vou chamar de eritema, tá? Que é provocado exatamente pela vasodilatação dos vasos sanguíneos. Como eu disse, né, não há extravasamento de sangue, tá? Ao contrário, por exemplo, da equimose que vamos ver já já. É só uma vermelhidão fugaz que daí passa, tá? Que a gente vai chamar de hiperemia. E só tem, de fato, eritema quem está vivo. Nós vamos ver já já que a equimose ela pode ser produzida tanto em cadáveres como em pessoas vivas, tá? Mas a rubefação, o eritema só em pessoas em corpos vivos, tá? Então tá aqui, ó, coloquei uma imagem para vocês, olha que coisa linda, meu Deus do céu, tá? Pense, né? Você nem dá para ver o que é aqui direito, né? Enfim, o negócio aqui foi feio, chega, ficou vermelho. Pronto. Pronto aqui, ó. Questãozinha. Uma lesão superficial na pele de uma vítima, descrita como avermelhada, tênue, em formato de sola de sapato e sem nenhuma infiltração hemorrágica. Opa! Nenhuma infiltração hemorrágica. A gente já aqui, ó, descarta a equimose, descarta o próprio hematoma. Só sobra o que a gente acabou de ver, né, pessoal? O gabarito aqui é B de bola, rubefação. Tranquilo? Perfeito. A escoriação é aquilo que você com certeza já passou quando ralou seu joelho batendo racho ou andando de bicicleta. Eu lembro uma vez, meu amigo fez um negócio feio. Eu tava andando na garupa de um amigo e a gente tinha uma bicicleta Monarch pequena. E aí tinha uma descida aqui no fundo aqui de casa, né? Que ela ia para um açude, para um lago assim. Aí esse filho de uma mãe me fez medo dizendo que ia entrar com bicicleta e tudo dentro desse lago. Meu irmão, do jeito que ele me ameaçou de entrar com bicicleta e tudo no lago, eu taquei o joelho na areia, né? E fui ali arrastando, arrastando. Meu joelho ficou exatamente desse jeito, ó. Houve aqui, né? Por essa ação tangencial, aqui, ó, esse arrastamento, essa pressão, o arrancamento da minha epiderme. Ficou só aquele negócio branco que depois vem a carrada, né? Depois fica só o... pronto. Essa aqui é a escoriação. São lesões né, que ocorrem na camada mais superficial da pele, né? Pelo menos em regra, pode ir excepcionalmente para camadas mais profundas, para a derme, a epiderme. O agente lesivo, como eu falei, ele age tangencialmente, né? Tá aqui, ó, por deslizamento, atrito, né? Opressão, tá aqui, ó, essa raladura aqui, ó. Vupo, né? Nós temos aqui o chão, por exemplo, como um instrumento, né, contundente, e essa lesão como sendo uma das espécies de lesão contusa, no caso, a escoriação, tá? Vamos lá, deixar o negócio mais feio. Na equimose, já há um extravasamento de sangue nos vasos sanguíneos, tá? Eles vão se infiltrar aqui nos tecidos. Repare, na equimose, não há formação de uma nova cavidade, de uma bolsa sanguínea, tudo bem? Não há uma neocavidade sanguínea, tá? Há apenas a infiltração daquele sangue provocado naquela área da lesão para os vasos círculos vizinhos, tá? É só para isso, para os tecidos, né? Tá, ixi, Maria, como tá roxinho, né? Meio azul aqui. Vamos já ver de quantos dias é, tá? Tá aqui, ó. Extravasamento de sangue nos vasos sanguíneos que se infiltram nos tecidos superficiais ou profundos, tá? Perfeito. E aí, galera, existe uma tabelinha que nos serve para dizer o tempo em que essa lesão foi provocada, né? Até para que haja aqui, nesse estudo, eventualmente, o dia em que a pessoa sofreu a lesão, para que se investigue, por exemplo, quem praticou a lesão nela, enfim, né? É necessário aqui estimar o tempo dessa lesão. E aí se criou um espectro equimótico, né, de Legrand-Dussal, que vai dizer aqui, de acordo com a cor,
quantos dias ou há quantos dias essa lesão foi provocada, né? Espectro equimótico de Legrand-Sale. Ó, pronto, né? Se for a coloração avermelhada é bom senso, né? Se tá vermelho, o sangue acabou de entrar ali. Então, nós temos aqui no primeiro dia a coloração avermelhada. Já a cor violácea, né, o roxa, tá entre o segundo e o terceiro dia, o azulado do quarto para o sexto, o verde do sétimo para o décimo, amarelado entre o décimo ao 15º dia e normal, né, entre 15 e 20 dias para essa tabela espectro equimótico de Legrand-Sale. Aí a equimose, tá, pessoal? Ela tem algumas classificações que nós vamos ver, né? As petequias, as sugilações, as víbices, né? São coisas que também estão dentro, né? São grupos de equimose que a gente vai estudar agora, tá? Mas, Senhor, apacenta tuas ovelhas. As palavras são autoexplicativas, quer ver? Ó, vamos aqui, ó, vamos usar o bom senso. Ó, petequia. Petequia, um negócio que pica, ó, puntiforme, pulga. São exatamente, ó, essas equimoses, né, pontiformes, ó, tá vendo? Essas pontinhas, por isso pontiforme, por isso petequia, tá? Já a sugilação, é só lembrar o seguinte, ó, nós temos uma aglomeração, de fato, de petequias em uma área de maior pressão, você tá vendo aqui, ó, no pescoço do caba, né? Uma área bem menor e bem mais proeminente do que as petequias, né? Mais espalhadas, provocadas pela compressão ou pela sucção. Exemplo bobo, meu Deus do céu. Vai dizer que nunca você chegou na escola, né? Aí a pessoa, aí o outro amigo, rapaz, eita, hein, que diabo é isso aí no teu pescoço? O chupãozão, pronto, né? Você foi lá pro seu esquema, né? Com uma pessoa que era emocionada, quase um Drácula, deixou lá um chupão em você. Você vai lembrar que esse chupão, né, causado exatamente, né, por essa sucção, é uma sugilação, tal. É só lembrar de sugilação, de sugar, sucção. Lembra aqui do vampiro lá, tal, que vai formar essa aglomeração de petequias numa hora de maior pressão. Eu me lembro que, né, os chupão assim, se levantar assim a gola, né? Não sei o que é. Pois é. Ah, muito bom. Pronto. Vibse. Pessoal, pronto. Olha o nome. Vibse. Eu penso assim, ó. V2, né? BC. VBC. B. B2. Pronto. Nós temos aqui uma duas equimoses lineares e com centro livre, uma sugilação, tá? Lembra da sugilação? Como eu falei no bloco passado, né? A sugilação, tanto ela pode surgir por compressão ou por sucção. Nós falamos, né, na sugilação por sucção, que é mais fácil de perceber. Se você sugar, se você chupar o pescoço de alguém, vampiro, você vai de fato, né, provocar esse aglomerado de petequias numa área menor, uma sucção, uma sugilação. Mas também pode ser por sucção, por compressão, na verdade, né, um movimento contrário, né. Vamos lá. Suponha, tem aqui uma tonfa, um cacetete, ó. Quando você abarca esse cacetete nas costas de alguém, essa compressão vai gerar esse extravasamento lateral que vai fazer essas duas linhas, né? Ó, essas duas linhas, essa sugilação, esse aglomerado de petequias em faixa. É como se o Moisés aqui, de fato, metesse o cajado e o mar se abrisse essas duas bandas, tá? Nossa, que explicação, né? Meu Deus, isso é até um pecado, né? Fossem de fato aqui, ó, a víbse, ó. Tá vendo nessa imagem? Ó? No meio você tem exatamente a área em que o cacetete atingiu, tá? E aí, essas equimoses lineares, essas sugilações em faixas, elas são fruto exatamente dessa compressão que o cacetete provocou mesmo no meio, tá? E aí temos uma lesão, né, que dá mais ou menos para estimar qual foi o instrumento que a provocou, né? Quando nós temos lesões em que é possível estimar pelo formato qual foi o instrumento que produziu, por exemplo, a mordida, né? Nós temos as chamadas lesões patognomônicas, né? Perfeito. Aqui o hematoma, ele também é um acúmulo de sangue fora dos vasos, um extravasamento, tal qual a equimose. A diferença é que o hematoma traz aqui uma neocavidade. Tudo bem? Nós temos aqui um trombo, um novo espaço em que vai se formar e vai se localizar aquele sangue extravasado. Ó, tá aqui, ó, acúmulo de sangue
fora dos vasos sanguíneos, podendo acontecer em qualquer lugar do corpo, tá? Qualquer lugar mesmo, tá, pessoal? Inclusive, de maneira interna, em órgãos é possível a presença de hematomas, tá? Não é só fora do corpo, no olho, não sei onde, não. Qualquer lugar do corpo, tá? A literatura médica nos diz. Geralmente, o surgimento do hematoma é decorrente de alguma lesão ou trauma, hemorragia que afasta e comprime os tecidos vizinhos, né? Por isso que forma essa neocavidade, esse novo buraco onde o sangue vai ficar, que é o trombo sanguíneo. Essa é a figura do hematoma, tá? Perfeito. Essa aqui que eu não botei foto, que é muito feia, é a rotura visceral, que é exatamente a rotura das vísceras, né? Abdominais ou torácicas, né? Se é aquela lesão que... Por isso que eu não botei a foto, porque eu fiquei com medo do vídeo cair, tá? Perfeito, vamos lá. Vamos praticar, bora. A respeito das lesões, assinale a alternativa correta. As formas de equimose são variadas. Por isso, se chama vípse aquelas decorrentes de uma ampla área de efusão sanguínea. Errado, né, pessoal? Nós vimos que nós temos nas vípses uma área em branco, que é a área da compressão, e ao lado nós temos uma sugilação em faixa, que são duas equimoses. Tá fora. B. Sugilação é o termo que define um aglomerado de petequias. Exatamente, né? Lembramos da sugilação lá da sucção, né? Tanto da compressão como da sucção. E aqui é um aglomerado de petequias, né? Petequias numa área menor, mais concentrada. Perfeito. Letra C. Estudo das equimoses não é considerado para análise das contusões? Falso, né? Muito errado, claro que sim. Em medicina legal, pode-se afirmar que hematoma é sinônimo de equimose? Não, né? Vimos que no hematoma se forma uma neocavidade para onde vai o sangue, um trombo sanguíneo, e na equimose só essa infiltração de sangue nos tecidos, sem formar uma neocavidade. Então tá errado. Letra E, com base no espectro equimótico de Legrand do Salo, uma lesão ocorrida há 8 dias apresenta coloração vermelha. Vixe, Maria, vermelha é na hora, pessoal. Vermelho é o primeiro dia, né? Perfeito, maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos lá, segue outras formas, né? Aqui de lesões contusas, o entorse, que é exatamente a lesão dos ligamentos na região de articulações, né? Claramente, né? É quando você percebe que aquela região, ó, foi além, né, da sua capacidade de rotação. O velho exemplo aqui da entorse, né, de tornozelo. Perfeito, perfeito, perfeito. Pronto, né? A fratura é, de fato, a quebra do osso, isto é, quando há uma solução de continuidade do osso, tá? Ela pode ser aberta, né? Quando há aqui uma figura de uma fratura exposta, ela pode ser fechada, pode ser completa, pode ser incompleta, enfim. Sinônimo de fratura é solução de continuidade do osso, tudo bem? Ou, em bom português, uma quebra. Já a luxação é a perda da congruência articular entre dois ossos. Exemplo, né? O osso sai do canto. Aí você, meu Deus do céu, o bicho saiu do canto. Saiu, coloca aqui de volta. O meu ombro, claramente, né? É uma luxação, porque houve uma perda da congruência articular entre aqueles dois ossos, tá? Perfeito, moçada. Então, entorse, fratura e luxação, pra gente, com isso, encerrar essa aula 1 de traumatologia forense. E aí, deu certo? Gostou desse vídeo? O que é que você acha? Mande para outros colegas, curta, se inscreva, compartilhe, me ajuda a te ajudar.